Até tu, Brutus, isso mesmo. Pode ficar surpreso, mas os super esportivos estão se rendendo ao universo da eletrificação. Foi o caso da Porsche, da Ferrari puro sangue e até mesmo do maior ícone dos muscle cars, o Mustang. Para deixar você de cabelo em pé, o nosso prata da casa, Leonardo Maringlo, testou o 100% elétrico Mustang Mach-E e aproveitou para analisar também a autonomia e comportamento dos elétricos no dia a dia da mobilidade urbana. Acelera aí, Léo! Carros elétricos. Eu já falei sobre alguns por aqui, mas dessa vez nós vamos falar sobre a autonomia dessas máquinas, tanto na cidade quanto na estrada. Bom, e hoje nós temos aqui o Ford Mustang Mach-E GT, um carro elétrico crossover. Então ele entrega pra gente esportividade e a altura do solo, ao mesmo tempo passando uma sensação da gente estar mais perto do chão. Essa é a mistura do crossover. E assim, além dele ter esse design aqui todo futurista, ele serve prioritariamente para a aerodinâmica e também autonomia. E falando em autonomia, vamos lá que é o que realmente interessa. Bom, vamos lá, falando então em autonomia. O Mustang Mach-E, ele é um carro que tem uma bateria de 90 kW, que significa que é a capacidade total que ele comporta de energia aqui no assoalho, que é onde ficam os módulos de bateria. E esse modelo, ele aguenta carregar de duas formas, ou no AC, que é aquele wallbox comum que a gente tem em casa, com 11 kW de potência, ou 150 kW no carregamento rápido, que é o DC, o corrente direta. O corrente é o corrente alternada, que é o wallbox, e o corrente direta, que já são aqueles carregadores, né, normalmente que a gente encontra em rodovia ou em alguns postos de combustíveis já pela cidade. Na corrente alternada, que é o AC, a gente consegue carregar o carro 100% em torno de 8 horas mais ou menos, né? Então, o ideal é que a gente chegue em casa, plugue no carregador, deixa ali durante a noite e de manhã vai estar 100% carregado. Já a corrente direta é um pouquinho diferente. Se a gente parar aí, vamos dizer, em algum lugar que tem a corrente direta e o carro esteja realmente com a bateria bem lá no finalzinho, a gente consegue fazer de 0 a 80% da bateria em 30 minutos. Depois, os últimos 20%, que falta de 80 até 100, ele começa a carregar um pouquinho mais gradual, um pouquinho mais devagar, justamente para não danificar as baterias. Então, aí nesse caso, esse restante ele vai levar mais uns 30 minutos, talvez um pouquinho menos, para terminar de carregar. Mas tendo 80% já é suficiente aí para seguir viagem, dependendo de onde a gente estiver parado. E aqui nesse carro a gente tem dois motores que somam no total 487 cavalos, com quase aí os seus 90 kg de torque. É bastante força, até porque o carro elétrico ele entrega o torque instantâneo, né? Então é potência total no momento que você pisa no acelerador até o fundo. E as baterias, elas são pensadas de carro para carro, até porque a potência do carro surge aí em conjunto com as baterias, né? Então esse conjunto entre os motores e a bateria é o que dá toda essa energia e toda essa potência. Então tudo tem que ser muito bem pensado para cada carro, até porque esse carro aqui, ele pesa aí acima das 2 toneladas, como todos os carros elétricos são pesados, já que pelas baterias ficarem no assoalho, a gravidade fica mais no chão, né? Fica mais embaixo, então são carros bem grudados e bem colados no chão. Bom, e a minha experiência aqui no Mach-E foi um pouquinho diferente, até porque assim, esse carro é um carro que instiga muito você a pisar no acelerador. É um carro que a cada semáforo que você para, você quer pisar para sentir aquela sensação, né, que a gente sempre fala que vem aqui na barriga dos carros elétricos. É uma sensação totalmente diferente, até porque a propulsão é muito forte. Eu acabei excedendo um pouquinho aí o meu consumo de energia das baterias, né, e de autonomia, mas eu tive uma boa experiência e ainda assim eu acho esse carro um dos melhores carros com uma das melhores autonomias dos elétricos. Sim, temos muitos né, modelos aí que já tem uma super autonomia, mas especificamente aqui o Mach-E, quando ele tem o X na lateral aqui da porta, significa que a bateria é estendida. Então sim, ele tem uma bateria muito boa, que normalmente aí dá pra gente
uns 450 km de autonomia, dependendo de como a gente andar, até passa disso. Mas a minha experiência foi um pouquinho diferente. Eu andei muito dentro da cidade, entre 50 e 60 km por hora, que eram, né, os limites de algumas das vias. Eu andei também nas marginais, então Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, que tem limites de 60, 70 e 90. Andei muito na pista expressa, que era 90, então tive momentos que eu já estava, né, nessa velocidade dos 90, e até mesmo na rodovia em alguns momentos a 100, 120 km por hora. Então realmente o meu consumo aí de bateria foi bem misto, mas na maior parte do tempo foi sim no urbano, que é onde o carro elétrico se comporta um pouquinho melhor. E por que eu fiz um pouquinho melhor? Porque eu deixei habilitado um sistema que chama One Pedal. Esse sistema é maravilhoso, porque eu não tenho usado o pedal de freio desse carro. Eu tenho usado totalmente só o pedal do acelerador. Por quê? O que o One Pedal faz? A gente está com o pé no acelerador, né? Eu vou fazer um teste agora aqui para vocês verem. Eu estou com o pé no acelerador e eu vou tirar o pé do acelerador e o carro vai começar a frear sozinho. Justamente ele usa essa frenagem do motor para regenerar a bateria. E de verdade eu deixo esse sistema ligado o tempo inteiro. Na estrada, né, na rodovia eu não deixo, justamente para aproveitar mais o embalo do carro, né, principalmente nas descidas. Mas na rua eu não vejo por que não deixar, porque na rua a gente está freando o tempo inteiro, a gente está no trânsito o tempo inteiro, então eu deixo 100% no urbano ligado. Ó, eu vou tirar o pé aqui do acelerador e vocês vão ver que o carro vai começar a frear. Ó, o carro freou até frear 100%. O carro está totalmente parado. Isso só de tirar o pé do acelerador. A gente acelera de novo, tira o pé do acelerador, ó. Vocês estão me vendo dando uma, né, cabeçada aqui. Isso faz com que regenere bateria. Então, na estrada, eu acho que o único momento que vale a gente habilitar o One Pedal é em descida de serra. Porque a descida de serra é totalmente íngreme o tempo inteiro e você não vai ter que descer e depois subir de novo igual no meio da estrada, né? Por isso que eu falei que eu não deixo o One Pedal no meio da estrada ligado, porque eu vou reaproveitar muito na hora de eu subir. Se eu tiver com o One Pedal ligado e tirar o pé numa descida, a hora que eu chegar na subida eu vou gastar mais do que eu conseguir regenerar lá atrás. Então o ideal é sempre urbano e em descidas de serra, né, num geral. E nisso tudo eu tô fazendo um teste, já tem alguns dias, já tem 5 dias na verdade com o carro. Eu andei bastante, eu andei pelo menos, em média, uns 40 km por dia, pelo menos, e muito variado. Eu peguei uns trechinhos de serra, que é próximo aqui da região, mas a maior parte foi no plano. Eu tô com 170 km de autonomia no momento e 37%. Eu peguei o carro com 92% e mais ou menos 470 km de autonomia. Como eu pisei um pouquinho além da conta, o carro não vai fazer 450 km no total, mas ficou aí em mais ou menos 390, o que eu não achei ruim, porque eu dei algumas pisadas, algumas arrancadas justamente para testar o carro novamente, né? A gente já tinha testado esse carro, mas eu precisava ter a noção novamente de como que funcionam as baterias e a autonomia aqui. Então eu tô fazendo aí mais ou menos uns 380 km de autonomia no total, com 92%, até porque eu não peguei o carro com 100%. Então, ainda mesmo que eu tivesse pisando bastante, mas tivesse pego o carro com 100%, teria rendido aí uns 420, pelo menos. E se eu tivesse andado bem de boa, teria batido próximo dos 500. Muito bom, de verdade, muito bom para um carro elétrico. Bom, agora a grande saga. Vale a pena ter um carro elétrico na cidade ou na estrada? Como é que funciona isso? Ao meu ver, e aos testes, obviamente, vale muito mais a pena você usar o carro elétrico no dia a dia da cidade. Por que disso? É aquilo que a gente comentou, na cidade o carro a gente vai frear constantemente por conta de semáforo, por conta de trânsito, enfim, né, por conta dessa movimentação urbana. Isso vai fazer com que a gente regenere bateria e as baterias não se aqueçam tanto. A bateria é de lítio, então ela funciona como uma bateria de celular. Quanto mais você usa, mais você gasta. Quanto mais esquenta, mais você gasta. Então, quanto a gente esquenta a bateria, a gente gasta muito mais. Na cidade, a gente não esquenta tanta bateria. A gente está usando ela constantemente, mas a gente não está usufruindo de todo o potencial dela. Então,
faz com que a gente não gaste tanta bateria, não gaste tanta autonomia. Já na estrada é diferente. A gente tá o tempo inteiro com o pé do acelerador mais fundo e a gente tá andando ali sempre a 100, 120. O que isso faz? Faz com que a gente sugue mais da bateria, com que a gente esquente mais a bateria. Então, esses mesmos 400 km que eu tô fazendo aqui, os 380 dentro da cidade, eu não vou conseguir fazer na estrada. Eu vou fazer provavelmente na casa de uns 320. Se eu chegar a 350, eu acho que se eu também maneirar no meu pé. Então, se eu andar ali na casa dos 90, 100, eu acho que eu consigo chegar nos 350. Só que se eu mantiver ali o ritmo dos 120, com certeza eu não vou fazer os 350. Vai cair bem e aí a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem que se programar muito para fazer uma super viagem. Então, para quem vai viajar, sempre de olho nos aplicativos que constam postos, né, na estrada, principalmente de carregamento rápido, porque se você parar num local que tem apenas a corrente alternada, não vai ser suficiente, você vai ter que ficar lá 8 horas para conseguir suprir a demanda da bateria e carregar 100%. Agora, parando num carregamento rápido aí, que é o corrente direta, né, o DC, você fica ali meia horinha, é o tempo de almoçar, comer um lanche, você vai voltar pro carro aí com os 80% de bateria, tranquilo, vida aqui segue, viagem também que segue. O que a gente também tem que sempre ficar de olho é que nos aplicativos as pessoas costumam colocar os comentários. Se o carregador está funcionando, se o carregador não está em manutenção, né? Se normalmente tem muita fila, ou enfim, variáveis que pode acontecer no caminho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E antes da gente se planejar em parar naquele posto, a gente abrir e olhar os comentários e quando foi o último comentário publicado no aplicativo. Isso vai ajudar muito na sua viagem e vai fazer com que você tenha uma viagem mais tranquila e sem perrengue. Mas a última dica que eu dou aqui também é o seguinte: mesmo quando a gente estiver no urbano, carro elétrico, você foi no supermercado, foi no shopping center ou foi em algum lugar que tem o carregador de carro elétrico, mas você não está precisando carregar o carro elétrico, mas ele está disponível, carregue. Carregue porque o carro elétrico, qualquer 1% de bateria, qualquer 5 km de autonomia que você ganhe é válido. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, mas eu vou ficar só meia horinha no mercado, coloca para carregar. Coloca para carregar porque o carro elétrico realmente ainda a gente sofre um pouquinho. O Brasil já tem uma estrutura bem grande. Quando a gente olha no aplicativo, a gente vê que tem bastante carregador, mas ainda não é o suficiente e ainda não chega perto dos países que estão aí bem engajados nos carros elétricos. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do resumão sobre os carros elétricos e sobre o Mach-E GT aqui. Quem sabe numa próxima a gente não faz um teste com esses brinquedos com pane seca. Valeu, fico por aqui. Até a próxima.